Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente iniciou na semana passada, né? Que foi o estudo da linguagem algébrica. Na aula passada a gente aprendeu que uma expressão algébrica é aquela expressão matemática formada por números e letras, ou aquelas que é formada somente por letras, não é verdade? E hoje a gente vai aprender o que é uma fórmula algébrica. Aliás, a gente vai dar continuidade, né? Então, a gente está iniciando o estudo do terceiro bloco de atividades à distância, tá? Do segundo bimestre, período do dia 23 de junho, né, a 29 de junho. Na verdade, 22, né? Eu coloquei 23 aqui. Hoje são 22, tá? 22/6. Então, o que é uma fórmula algébrica? Olha só. Uma fórmula algébrica é uma igualdade que representa uma ou mais variáveis, tá? Então, numa fórmula algébrica, você vai ter ou apenas uma letrinha, tá? Ou mais letrinhas, certo? Que a gente chama de variáveis. Por que são variáveis? Porque são letras que assumem qualquer valor, né? Então, ela varia. Ela não é um valor único. Às vezes você vai ver numa expressão que tem apenas a letra x, x, x. Então, ela tem apenas uma variável. Por mais que o x se repita, mas o valor dele é o mesmo, né? Então, é uma variável. Mas se na fórmula houver x, y, z, então ela tem mais de uma variável. Ou seja, cada letra diferente vai assumir um valor diferente, né? Olha só. Eu fiz aqui uma xerox, tá? Dessa parte aqui do livro de vocês, onde tá fórmulas algébricas. Tá bem pequenininho. Vamos melhorar isso, né? Vamos ver se melhorou aqui o tamanho, né? A visualização melhorou um pouquinho mais. Então, nós temos aqui fórmulas algébricas. As fórmulas algébricas elas são usadas. As fórmulas algébricas são usadas na matemática para representar propriedades dos números, das figuras geométricas, etc, né? Aqui é só um exemplo de onde a gente pode usar as fórmulas algébricas, certo? Na geometria, por exemplo, algumas fórmulas são usadas para calcular a medida da área de polígonos. Quem lembra o que é um polígono? O polígono são figuras planas, tá? Que você pode passar a mão, passar aqui e ver que ela é uma figura plana. E ela é formada por segmentos de retas, tá? Quando a gente fala segmento de reta, é como se fosse um pedaço de uma reta, ou seja, ela é reta, não tem curva nenhuma, certo? E é uma figura fechada. Por exemplo, se tivesse essa figura aqui e faltasse um pedacinho ou um dos lados aqui, ou um pedaço dos lados, ela não seria mais um polígono. O polígono é uma figura fechada, formada por segmentos de retas, e o número de ângulos de um polígono é igual ao número de lados, certo? Então, uma fórmula algébrica é uma igualdade que apresenta uma ou mais variáveis. A gente já falou sobre isso, então vamos lá. Eu tenho aqui a lista de polígonos, tá? A gente vai ver a fórmula para calcular a área de cada uma dessas figuras geométricas. Então, essas fórmulas, elas contêm letras e números, ou apenas letras, né? Como a gente já falou. Então, são fórmulas algébricas que a gente usa para calcular, nesse caso aqui, a área dessas figuras. A gente sabe que terrenos, ou mesmo quando você vai fazer uma construção, né? Uma casa, por exemplo, é calculada a área, né? Quantos metros quadrados possui a sua casa? Ou então, quantos metros quadrados possui a sua chácara ou o seu lote, etc, tá? Olha só, o tipo de terreno, né? Geralmente,
O mais encontrado é nesse formato aqui, ou seja, no formato de um retângulo. O que é um retângulo? Essa figura, né, que possui 4 lados, todos os ângulos são retos, né? Então, como calcular a área de um retângulo? A fórmula é essa aqui, ó. Esse Azão grande aqui é a área, tá? A área do retângulo é igual B vezes H. Quem é o B? O que representa o B? O B é a base, é o comprimento, tá? E o H representa a altura, e a altura aqui está representada pela medida desse lado menor, certo? Então, se você multiplicar esse lado maior vezes esse lado menor, você vai encontrar a área quadrada dessa figura, tá? Ou de um terreno no formato dessa figura, ok? Então, essa é a fórmula. Então, a gente precisa conhecer a fórmula de como para calcular a área de cada terreno, né, que tenha um formato diferente. Vamos ver agora um terreno quadrado. É o mais fácil, gente, olha. O quadrado, o polígono que é chamado de quadrado é esse, que possui 4 lados também, igualzinho ao retângulo, né, o número de lados. Porém, a diferença de um retângulo para um quadrado é que o quadrado ele possui os 4 lados com a mesma medida. Então, basta você multiplicar do mesmo jeito aqui, ó. B vezes lado vezes lado, aqui também lado vezes lado. Como os lados são iguais, a gente diz que é um lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual a ao quadrado, ou seja, um lado ao quadrado, certo? O outro polígono é o paralelogramo. Gente, o paralelogramo é essa figura aqui, é como se fosse um retângulo retorcido, né? Que os cantos deles que estava em pé virou para cá, né? Olha só. Nesse caso aqui, esse lado menor não pode ser considerado como altura. Para fazer a altura, você tem que pegar uma medida reta aqui, que no caso eu vou colocar aqui do lado de fora, tá? A altura, porque se você for medir esse lado aqui que tá inclinado, ele é maior que isso aqui. E a altura ela tem que ser reta, né? Como se você tivesse pegado aqui essa largura aqui, certo? Então, para você calcular a área do paralelogramo, você vai multiplicar a base vezes H aqui, que está representando a altura, ok? Triângulo. O triângulo a gente sabe, né? O triângulo, ele é a metade do quadrado ou a metade de um retângulo, tá? O triângulo. A área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque olha aqui em cima tá igual a fórmula de calcular a área do retângulo, a área de um quadrado, não é isso? Base vezes altura, ou seja, o comprimento vezes a largura. Só que como ele é a metade, quando você multiplica base vezes altura, você tem a área ou do retângulo ou do quadrado. Mas como ele é a metade, você tem que dividir por 2, tá? Você multiplica a base vezes a altura, depois divide por 2 e você tem a área de um triângulo, ok? Depois nós temos aqui o losango. Olha como é a figura de um losango, tá? Esse aqui você pode virar ele de todos os lados, ele vai ficar sempre assim, os lados todos inclinados. Então, para calcular a área de um losango, você tem que medir isso aqui, ó, que é a diagonal, a maior vezes a menor. Diagonal quando você pega de um ângulo ao outro ângulo, tá? Certo? Então, se você pega desse ângulo aqui a esse aqui, que tem a distância maior, a gente diz que é a diagonal maior. Aí multiplica essa medida aqui por essa aqui, tá? Então, essa daqui não tá marcada aqui no meio, que se a gente cortasse ela aqui ficava estranho, né? Então, foi colocada aqui do lado, que é essa medida aqui, eu mostrando aqui, certo? O D maiúsculo é a diagonal maior, vezes o Dzinho minúsculo é a diagonal menor. E depois divide por 2. Se vocês notarem, por que é dividido por 2? Tá vendo esse pedaço aqui? Esse aqui, e se você pegar mais esse e esse, dá a mesma quantidade do que tem aqui dentro, certo? Então, é como se pegasse um retângulo e tirasse, né? Um retângulo não, um quadrado, e você tirasse a metade dele, certo? E por último, nós temos o trapézio.
Olha só o que é o trapézio. Ele tem 4 lados também. Só que os 4 lados aqui têm medidas diferentes, né? Então, para mim saber a área de um trapézio, a fórmula é um pouquinho mais complexa. Olha só, você tem que lembrar de várias coisas. A área do trapézio é igual o B maiúsculo, que é essa base maior, tá? O comprimento aqui, mais a base menor, que é essa aqui. Você tem que somar esse lado maior com esse lado menor aqui, tá? Entre parênteses, né? Depois que você somar os dois, o resultado dos dois, você multiplica pela altura, que é isso aqui, tá? E depois divide por 2, certo? Não é difícil, a gente anota. Quando você vê uma figura assim, você corre aqui, pega essa fórmula, você aplica e descobre a área desse tipo de figura, tá bom? Então é isso, gente. Então todas essas fórmulas aqui são fórmulas algébricas, certo? Que a gente usa para descobrir a área de uma figura, de um polígono, ok?